SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. O cosmo é a vida. O caos é necessário para terciar o cosmo. Porém, todo o contexto da humanidade depende do respirar, depende da toda a natureza e depende de tudo o que existe no contexto dela. Se está aqui, se formos dentro da visão criacionista, é porque Deus quis. Se for na visão evolucionista, é porque a natureza assim o quis para que houvesse homeostase, um equilíbrio social. Tanto no lado científico como religioso, sempre está envolto de uma questão ecológica, de um equilíbrio, de toda uma cosmicidade na qual levará o homem a viver dentro deste planeta Terra. E está acoplado com o universo como um todo. E além disso, poder ter condições de seu universo interno está sempre em processo de evolução. Everaldo Marcelo é arquiteto graduado pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Engenharia e Segurança do Trabalho, especialista em gerenciamento ambiental e especialista em psicologia do trabalho. Ele trabalhou em várias empresas, foi até secretário municipal, mexendo com a área de finanças. Não foi finança, não foi qual área? Foi urbanismo, habitação. De Candeias, certo? Isso já faz muitos anos, né? Muitos anos. E aí veio a questão, e aí veio aquela interrogação. O que é que tudo isso tem a ver para levá-lo, Everaldo, até a defesa ecológica, inclusive tendo uma ONG para tal? Bom, na verdade, hoje eu conceituo a questão, o meio ambiente, como um espaço onde as energias interagem, né? E aí, quando a gente fala assim, um espaço onde as energias interagem, a gente pode fazer um mergulho para dentro do homem e de repente sair do planeta e viajar pelo universo, né? Ou seja, adentrar em universos diferentes. Esse universo interno, que é o universo humano, onde nós temos um meio ambiente interno com muitas energias interagindo, e sair dele da mesma forma e observar o universo onde muitas energias interagem. Aí a gente vê, existe alguma semelhança entre uma coisa e outra? Sim. Seria, desculpem a palavra, burrice do Criador fazer diferente, né? Utilizar energias diferentes. Não, na verdade é uma energia só que dá origem a outros tipos de energia. Mas assim, aí você me pergunta, o que tem a ver arquitetura, engenharia de segurança, gerenciamento ambiental e psicologia do trabalho? Na verdade, o objeto de estudo de todas essas disciplinas aí é o homem, né? É o homem, por exemplo, o arquiteto concebe espaços para o homem, o engenheiro de segurança do trabalho promove condições... Manter a segurança do trabalho do homem, né? E o gerenciamento ambiental, ele estuda as condições para o homem se manter vivo. E a psicologia do trabalho não precisa nem dizer que a gente trabalha com a mente humana e suas doenças, e suas mazelas, enfim. Eu estava ouvindo, Zé Augusto, as entrevistas anteriores, um profissional da área de enfermagem, um profissional da área de musicoterapia. Eu vi a emoção dos dois falando, o entusiasmo dos dois falando das suas atuações, de suas profissões. E estava assim, imaginando, né, cada um defendendo o seu pedaço, sua área de atuação. Mas olha o quanto erramos ao longo desse tempo em dividir a ciência, né?
Depois da Revolução Industrial, a gente pegou a natureza e dividiu em química, física e biologia, como se assim acontecesse. Como se os processos naturais acontecessem divididos. Não, agora é química, agora é física, agora é biologia. Não é nada disso. Não era como a ideia grega, Não. que era tudo... Tudo é junto. tudo é tudo. As coisas acontecem, os processos químicos, físicos e biológicos acontecem interligados. Né? Da mesma forma, pegaram o homem e saíram dividindo. Dividiram o homem todo. O médico que trata do olho não é o mesmo que trata do dedo do pé. Nós temos o profissional que cuida do dedo, o profissional de medicina que cuida do dedo, não é o mesmo que cuida do ouvido, não é o mesmo que cuida dos olhos, não é o mesmo que cuida do sistema digestivo, enfim. Olha o problema que nós temos na mão hoje. Em nome do meio ambiente, tentar reunir o conhecimento. Tentar reunir conhecimento. Porque no meio ambiente as coisas não acontecem divididas como nós o fizemos depois da Revolução Industrial. No meio ambiente as coisas acontecem interagindo, as energias interagem, os processos são interativos. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Ou transdisciplinar, né? É tudo um contexto. Aí quando eu falei no início que o meio ambiente é um espaço onde as energias estão interagindo, nesse momento eu preciso de todo e qualquer profissional que entenda dessas energias. Então eu preciso do geólogo que entende dessas energias que acontecem no subsolo. Eu preciso do biólogo que entende das energias que acontecem entre os vivos e seres vivos. Eu preciso do sujeito que estuda hidrologia. Eu preciso do psicólogo. Cada psique humana. Ali dentro desse ser aqui acontecem interações energéticas, principalmente nesse universo que é a mente. Eu preciso do psiquiatra, eu preciso... Enfim, o meio ambiente não é de domínio tão somente daqueles que estudam o meio ambiente, vamos dizer, da forma como está sendo colocado aí. Nós, ao longo de algumas dessas experiências, Augusto, a gente acabou desenvolvendo um conceito de cultura ambiental, né? Entendendo que a questão ambiental, se por um lado é muito simples, por outro não é. Aí você me pergunta, como é que é isso, a dicotomia? Não é tão simples justamente porque eu preciso de todos para entender tudo, né? Eu preciso de todos os profissionais, não é de domínio tão somente do biólogo, do geólogo, não. Eu preciso do sociólogo, eu preciso do assistente social, eu preciso do matemático, enfermeiro. Eu preciso do enfermeiro para entender a questão ambiental. Mas, voltando à questão ambiental, a questão da cultura ambiental, esse conceito nasce a partir da problemática que nós estamos vivendo hoje com relação ao meio ambiente. Se a gente for falar de cultura, da questão da origem da palavra, né, poderíamos dizer que cultura é repetição no cotidiano de hábitos e costumes dos nossos ancestrais. Historicamente adquiridos. Historicamente adquiridos e manifestados no cotidiano das diversas formas. Por exemplo, o colega sentado de perna cruzada é uma manifestação cultural. Ele viu alguém fazer isso e apenas repete, né? Esse meu dedo suspendendo aqui ao falar é uma questão cultural, é uma manifestação cultural. Aí, da mesma forma, a gente vê, por exemplo, o sujeito fumar um cigarro e jogar uma baga do cigarro no chão. Aquilo é uma manifestação cultural, Zé Augusto. Aquela ação não significa que intencionalmente o sujeito quer poluir o meio ambiente. Aquilo que nós vimos... Mas de forma osmótica faz. Pois é. E conduz a um processo de repetição. Isso, por exemplo, o lançar esgoto esse material de forma in natura num manancial, um esgoto a céu aberto, tudo bem, é um erro, é uma falha, é um absurdo, mas muitas das vezes o sujeito não faz intencionalmente em poluir, em degradar o meio ambiente. Ele faz porque ele repete hábitos e costumes de pessoas ancestrais que ele viu. O hábito, por exemplo, de queimar a terra na zona rural para as queimadas, fazer as queimadas, eles dizem erroneamente que é para promover o adubo do solo. Nada disso.
Ele Até viu- inclusive os índios faziam isso de forma faziam, errônea. eles repetem hábitos e costumes. Exato. Aí eu pergunto para você, tem algumas correntes, antes da pergunta, tem algumas correntes, alguns estudiosos que falam, uns falam que a questão ambiental é uma questão de educação, é a visão do biólogo, do pedagogo. Outros falam que é uma questão de explosão demográfica, a visão dos economistas e geógrafos. Tem os místicos, que é até interessante. Os místicos dizem que... Os místicos são engraçados. Aí eles dizem que o homem terráqueo, o homem que habita o planeta Terra hoje, é um extraterrestre e que ainda não conseguiu se adaptar às condições naturais do planeta Terra. Tal qual um ser microscópico adentra no seu corpo uma bactéria, um vírus, a ponto de matá-lo. E por isso esse homem tem que se abrigar da chuva, do sol, enfim, das intempéries que são incompatíveis com o corpo humano. E que esse homem precisaria de alguns retornos, algumas encarnações para se reencarnações. adaptar. De certa forma faz sentido. Isso é Você verdade. deixar um homem exposto ao sol, ele morre. Se deixar exposto à chuva, ele morre. Esses místicos ainda dizem o seguinte, que os mais próximos, os seres da Terra mais próximos àqueles que se adaptariam são os índios. Eles dizem que os índios seriam descendentes dos Atlantes, Atlantes, que são extras. Exato. O Atlantis foi a primeira vez. Foi escrito por Platão. Platão, exatamente no final da vida, escreveu o Timeu e fala do Atlântico. Inclusive, existe uma coisa interessante. Aristóteles falava que a invenção do mundo das ideias de Platão tinha sido igual à invenção da Atlântida dele. Pois é. Quando criticou todo o seu processo ideológico. A Atlântida seria exatamente um continente, né? Que submergiu, né? Então, para esses místicos, os índios seriam os seres mais adaptados ao planeta Terra, por isso eles conseguiriam sobreviver às intempéries, enfim, a alguns vírus, algumas bactérias, e que teriam um nível de cultura ambiental muito forte, vamos dizer assim, né? Bom, aí eu te pergunto, se a questão é cultural, como mudar a cultura? Se a gente sabe que só assistiu mudança de cultura através de guerras ou revolução. Não é? Exatamente. Aí entra a questão psicológica, Zé Augusto. Porque as mudanças existem, por exemplo, quando você fala aqui, psicologia do trabalho. O trabalho etimologicamente quer dizer tripalium, tripaliar, aparelho de tortura. Há 200 anos atrás, o homem, você falou da Revolução Industrial, o homem não tinha essa visão do trabalho. Não. Por quê? Porque ele tinha um tempo cronológico ligado ao carológico, o tempo interno ligado ao externo. Porque ele acordava na hora que o sol acordava, que o galo cantava, e ele ia para o trabalho. Terminando o trabalho, à noite ele ia dormir, porque ele estava cansado, se reunia com a família. E no sábado e domingo, normalmente no domingo ou no sábado, a depender da linha religiosa dele, ou na sexta, que era os árabes, né? O sábado os judeus e o domingo os cristãos, iam descansar e iam para os templos. Com a invenção, com o contexto da Revolução Industrial, surge o trabalho e muda-se-á toda a cultura também ecológica, social e de trabalho do indivíduo e o psique humano, porque começa a surgir os lazeres, começa a surgir as horas de trabalho, o aspecto pecuniário que você falou aí, dentro da visão, surge o próprio processo do liberalismo com Adam Smith, que também teve toda a formação com a visão de Locke, e surgem as oposições, surge exatamente Karl Marx, que fala do socialismo em oposição à visão do capitalismo. Perfeito. Ou seja, o capitalismo que era considerado como liberalismo. Hoje a sociedade, ela vive um posicionamento social e ecológico completamente diferente. E isto é um contexto social. Por exemplo, nós ficamos altamente estressados quando vamos ao trabalho, porque temos o trânsito, que é um aspecto econômico. Porque a facilidade de termos o carro nos permite também ter uma série de celeumas que surgem com ele. Né?
E isso, por sua vez, foi gerado por uma necessidade também de tempo. Porque o cara trabalhar em Camaçari e morar em Salvador, se ele tiver transporte, ele ia a pé, tá um pouquinho difícil. Que era diferente de 200 anos atrás. O indivíduo andava. Você estudou arquitetura e, por sua vez, engenharia. Aqui na cidade do Salvador não existia carro. Então a engenharia era naval, a engenharia civil surgiu exatamente porque as pessoas abriam os caminhos para os canhões irem. E esse caminho depois viraram caminhos de carros. Perfeitamente. Para o que as charretes, aquelas coisas começaram a ampliar. Então, dentro desse contexto, dentro dessa visão, você acha que a cultura é básica? Ou eu quero ouvir a sua opinião? Ou é um processo educacional? Pois é. Eu estava falando exatamente nessa linha. Considerando cultura como repetição de hábitos e costumes e tal, aí nós poderíamos dizer o seguinte, Zé Augusto. Hoje, por exemplo, alguns responsáveis pelos processos de degradação ambiental têm conhecimento. Eles têm acesso a processos educativos. Hoje a informação está aí, disponível para uma grande maioria de pessoas. Não vou dizer todas as pessoas. A informação está aí, a informática, né, a internet, jornal, revista, televisão. Hoje essa informação ambiental, graças a Deus, está muito difundida. A exemplo do que nós vimos há pouco tempo em São Paulo, essa questão da falta de água em São Paulo, né? Aí eu te Que é uma pergunto, concepção ecológica. tudo isso fez com que vamos dizer, um grande empresário fez com que ele mudasse sua postura em consumir indiscriminadamente a água ou de forma irracional a água? Fez? Esse acesso à informação, Não. os cursos de pós-graduação em gestão ambiental, em gerenciamento ambiental, isso tem transformado a postura de alguns sujeitos Não, como nós gostaríamos? Não. não. Por outro lado, aí agora eu volto a retomar onde eu estava, a questão da cultura ambiental. A ideia seria inferir através da psique, né? Eu vou lançar uma pergunta para reflexão. O que faz com que o homem promova a destruição dos recursos que os fazem manter vivo? O que faz com que o homem tenha embotado seus instintos de sobrevivência ou tenha embotado seus instintos de perpetuação da espécie? Porque no momento que você destrói os recursos, poluindo ou degradando, você está destruindo aquelas condições de sobrevivência, da sua própria sobrevivência. Eu acho que todas as coisas são feitas por necessidade, interesse e emotividade. Ou você necessita, ou você interessa, ou você tem um processo emotivo. Voltando no passado, no Egito e na Mesopotâmia, vamos usar o Egito como exemplo. Exatamente o rio Nilo, Sim. que tinha a parte que era considerada a parte preta, né? Que era a parte que era usada para a sobrevivência, e por sua vez a parte escura, a parte vermelha, que era o deserto. Então os egípcios se adaptaram ali por uma necessidade e por interesse, porque senão eles entrariam no caos. Você acha que a falta de necessidade e interesse e o processo de ganhos pecuniários e a falta de interesses e visões políticas é que fazem com que haja esse entrave? É exatamente. Porque a água, por exemplo, ela não tê-la representa voto. Sim. É semelhante ao processo de seca e dos poços artesianos, que são nos nordestes brasileiros, que são comuns. Sim. Que a partir do momento em que você dá condição de autoprodução, Sim. você tira basicamente o poder do Estado. E isso é um caos. Antônio Conselheiro, quando começou a ter a grande celeuma, que ele defendia a monarquia e era contra a república, o governo destruiu, não porque as pessoas estavam aí, mas porque ele tinha criado um governo paralelo. Então você acha que a necessidade, a falta de necessidade e a falta de interesse político é que não gera essa consciência ecológica? Eu diria o seguinte, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos.
né, que hoje é o país que a gente pode dizer que é o exemplo de poluição, é o exemplo de degradação ambiental, em nome de um, entre aspas, desenvolvimento. Entre aspas, desenvolvimento. Não é? Os Estados Unidos, o Kyoto, eles não quiseram, o Tratado de Kyoto, eles não quiseram assinar, onde os obrigaria a reduzir suas emissões de CO2 para a atmosfera. E na Rio +10, né? A Rio +10 aconteceu agora em 2012, +10 porque houve a Rio 92, +10 2012. Eles também se recusaram. Por quê? A alegação deles era que reduzir a emissão de gás carbônico para a atmosfera significava reduzir a capacidade de produção, em outras palavras, reduzir a capacidade de consumo. Aí a gente faz um paralelo entre consumo versus necessidades. O que é necessidade? Quais são as necessidades humanas? Vamos voltar para Malthus? As necessidades humanas. Aí tem aquelas necessidades básicas. Maslow. Abraham Maslow. A primeira é a fisiológica, a segunda é segurança, a terceira social, a quarta é estima e a quinta é realização. Ele a fez depois, pós Segunda Guerra Mundial, exatamente porque ele sentiu o choque de egrégora que a sociedade tinha. Perfeitamente. Que o homem necessitava. Aí assim, vamos ver algumas civilizações que estão num nível bem abaixo dessas civilizações ocidentais, né? Cujas suas necessidades são atendidas, cujo nível de qualidade de vida deles é bem melhor, cujo nível de conflito deles é bem menor, quiçá o nível de degradação do meio ambiente seja bem menor também. Tem um filme interessante de Akira Kurosawa, Sonhos. O Sonho. Sim. Que é exatamente, ele fala da visão nipônica, na qual o indivíduo vai destruindo todo o contexto da natureza. Agora, o que me importa é a visão de Charles Darwin. Sim. Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, mas ele escreveu algo interessante, um livro que poucas pessoas o conhecem. É a expressão das emoções no homem e nos animais. E ele fala do processo de Moveri, de emoção. Aí nós começamos a analisar as emoções humanas em três visões. Primeiro, as emoções de fundo. O indivíduo está triste pelo fato de que sua mãe tenha tido óbito. É normal. Depois, nós temos as emoções primárias. Todos nós nascemos com ela. Violência, raiva, aquela coisa toda. Terceiro, nós temos as emoções sociais. Ou seja, o processo de raiva, o processo de condições que a sociedade não dá para nós exprimirmos, para termos a expressão das nossas emoções. Educação e transmissão de informações historicamente adquiridas. Então, o indivíduo, o japonês, a postura dele de alegria é diferente da nossa. E assim sucessivamente, o baiano em relação. Mas existe uma coisa dentro da emoção, que é a formação do indivíduo dentro da sociedade. E a sua moldagem de emoções. Primeiro, pegamos o indivíduo e tiramos a identidade dele. Ele não é mais fulano. Ele pertence à Bahia. Ele pertence ao Brasil. Segundo, nós simplesmente colocamos que as pessoas que olham, que são olhadas por ele, não são humanas, não são iguais, são objetos. Sim. Terceiro, nós criamos leis e regras nas quais o Estado se responsabiliza e a partir do momento que você tem determinada postura, você representa o Estado. E quarto, colocamos-nos num grupo. Ou seja, nós criamos todo o processo de alienação cultural, na qual ele estará fazendo o que determina ser certo. E dentro disso, nós temos a visão do consumismo, a visão da produção do lazer, a visão de estarmos a defender o nosso status quo e da nossa família, porque a família foi invenção exatamente pela necessidade de manutenção do Estado, como dizia Engels. Né? E, por sua vez, a cultura ecológica, ela deixa de existir porque está mais forte o ter no lugar do ser. Então,
Se o mundo vai ser destruído, certo? Ele celular mais na frente, mas eu já estarei morto. E não pensamos que temos passado concepções genéticas que vêm através do nosso DNA, que vai fazer a perpetuação da nossa espécie. Agora, o mais interessante que, Everaldo, eu gostaria que você nos falasse, porque nós já estamos findando, é exatamente, existe algum curso de pós-graduação, de extensão, para exatamente dar um contexto geral àquelas pessoas que estão ouvindo-nos e vendo-nos, ouvindo e vendo-nos, né? Porque nós aqui estamos em TV, mas também estaremos em rádio. Vejam só, nós temos um curso muito interessante nessa área, um curso de recuperação de áreas degradadas, que o nome parece muito técnico, né? Aparentemente me parece que ia chegar ali numa área, vamos dizer, de petróleo degradada pela atividade petrolífera e degradada. Nós podemos ir aqui na Candeia, né? Candeia é aquela área. Podemos. Texas, o Egito tem muito petróleo. Nesse curso o sujeito até vai vai aprender algumas técnicas para isso. Mas antes, esse curso tem um momento muito interessante, que é aprender a recuperar suas áreas degradadas internas. Interessantíssimo. Não é? Não adianta eu querer recuperar o externo, que está externo a mim, se eu dentro estou completamente destruído, poluído, degradado. Tá? Um sujeito, o Lewis, você conhece um dos estudiosos da dinâmica de grupo. Dinâmica do grupo. E psicoterapia de grupo. Exatamente. E um dos papas da... Ele nos fala o seguinte, que depois da Revolução Industrial, o homem acabou se distanciando cada vez mais daqueles instintos que todos os animais têm, ou melhor, todos os seres vivos têm. Né? Os seres vivos, vamos falar de alguns animais, vamos dar um exemplo de um mamífero, que está mais próximo de nós. Ele na mata, ele sente, por exemplo, quando vai chover. Ele sente mudança de temperatura do solo, mudança da umidade relativa do ar. Ele sente a presença do inimigo, né? Pela temperatura do ambiente, né? Cada vez que o inimigo vai se aproximando, pelo cheiro, tá? Algumas características do animal que nós nos distanciamos a partir da mecanização da vida. A civilização, processo civilizatório e mecanicista. Ele diria que a degradação ambiental estaria associada a isso. O nosso distanciamento do viver natural, né? Do nosso distanciamento do ser animal, tá? De alguns instintos que nós estamos embotando. Perder não, que não perderíamos, mas embotando em função do distanciamento, né? Mas esse curso que nós estamos programando, um curso de especialização, de MBA em recuperação de áreas degradadas, o sujeito vai desenvolver algumas técnicas sim para recuperar o meio ambiente físico, o meio ambiente social, o meio ambiente biótico, mas também ele vai aprender a plantar sementes da autorrecuperação, a recuperação do seu interno. Aí, se você quer mais informações sobre esse curso, veja aí nos nossos caracteres, nos quais apresentam o telefone e os contatos do professor Everaldo. Conversamos aqui com o professor Everaldo Marcelo. Ele que é arquiteto, um homem que tem uma abrangência multidisciplinar, na qual ele colocou-nos como a ecologia é importante para o desenvolvimento do homem, do universo e, melhor ainda, a continuidade de tudo que temos aqui e agora. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. O cosmo é a vida. O caos é necessário para terciar o cosmo. Porém, todo o contexto da humanidade depende do respirar, depende da toda a natureza e depende de tudo o que existe no contexto dela. Se está aqui, se formos dentro da visão criacionista, é porque Deus quis. Se for na visão evolucionista, é porque a natureza assim o quis para que houvesse homeostase, um equilíbrio social. Tanto no lado científico como religioso, sempre... Onde nós temos um meio ambiente interno com muitas energias interagindo e sair dele da mesma forma e observar o universo onde muitas energias interagem. Aí a gente vê, existe alguma semelhança entre uma coisa e outra? Sim. Seria, desculpem a palavra, burrice do Criador fazer diferente, né? Utilizar energias diferentes. Não, na verdade é uma energia só que dá origem a outros tipos de energia. Mas assim, aí você me pergunta, o que tem a ver arquitetura, engenharia de segurança, gerenciamento ambiental e psicologia do trabalho? Na verdade, o objeto de estudo de todas essas disciplinas aí é o homem, né? É o homem por... De Candeias, certo? Isso já faz muitos anos, né? Muitos anos. E aí veio a questão, e aí veio aquela interrogação. O que é que tudo isso tem a ver para levá-lo, Everaldo, até a defesa ecológica, inclusive tendo uma ONG para tal? Bom, na verdade, hoje eu conceituo a questão, o meio ambiente como um espaço onde as energias interagem, né? E aí quando a gente fala assim, um espaço onde as energias interagem, a gente pode fazer um mergulho para dentro do homem e de repente sair do planeta e viajar pelo universo, né? Ou seja, adentrar em universos diferentes. Esse universo interno, que é o universo humano, está envolto de uma questão ecológica, de um equilíbrio, de toda uma cosmicidade na qual levará o homem a viver dentro desse planeta Terra. E está acoplado com o universo como um todo. E além disso, poder ter condições de seu universo interno está sempre em processo de evolução. Everaldo Marcelo é arquiteto graduado pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, especialista em Gerenciamento Ambiental e especialista em Psicologia do Trabalho. Ele trabalhou em várias empresas, foi até secretário municipal, mexendo com a área de finanças. Não foi finança, não, foi qual área? Foi urbanismo, habitação.